Até agora a gente estava trabalhando aí com ciclos de potência gás, né? A partir de agora a gente vai começar a trabalhar com ciclos de potência vapor. Nesses ciclos de potência vapor, né, o fluido de trabalho ele é alternadamente vaporizado e condensado, tá? Então por isso que a gente chama de um ciclo a vapor. Então eu tenho, por exemplo, água, que em um determinado momento do ciclo ela vai estar no estado líquido e num outro momento ela vai estar no estado de vapor, tá? É, Aqui a gente vai trabalhar basicamente com água, tá? Como fluido de trabalho, porque é o fluido mais comum, mais utilizado aí nos ciclos de potência, né? Geralmente se utiliza água por causa que a água é relativamente barata, né? Ela tem uma disponibilidade bem elevada, né? E uma característica interessante da água é que ela tem uma alta entalpia de vaporização. Então, eu consigo fornecer muita energia para o fluido quando eu vaporizo ele. E daí eu posso utilizar essa energia para gerar trabalho. Tá? Então, de forma geral, uma usina de potência a vapor, né, ela vai utilizar de uma caldeira para fazer a queima de um combustível, né? Pode ser uma usina a carvão, pode ser uma usina a gás natural, pode ser até uma usina nuclear, né? Mas eu vou ter lá eu vou pegar a energia de um determinado combustível e essa energia térmica vai ser utilizada para vaporizar a água, tá? E esse vapor de água que eu vou inserir lá numa turbina a vapor e com a expansão desse vapor de água eu vou transformar uma parte dessa energia térmica aqui da água em trabalho. Então, basicamente, de forma geral, né, um ciclo Rankine, o mais simplificado que a gente poderia ter, ele sempre vai ter no mínimo 4 componentes. Ele tem lá uma caldeira, que serve para fornecer energia térmica para o fluido. Eu vou ter uma turbina, que vai pegar uma parte dessa energia térmica do vapor gerado na caldeira e, através de expansão, eu gerar um trabalho. Eu vou ter um condensador, que tem como objetivo condensar esse vapor que sai da turbina e transformar ele em líquido, né? Eu vou ter uma condensação. E daí eu tenho uma bomba que serve para aumentar a pressão do fluido antes de ele entrar lá na caldeira. Tá? Então, se vocês observarem até pela figura aqui, ó, na figura, as partes que estão em azul se referem ao estado líquido, tá? Então, aqui no condensador vai estar saindo líquido, geralmente a gente considera aqui líquido saturado, tá? Vai para a turbina, para a bomba, eu tenho um aumento de pressão desse líquido, então sai aqui líquido comprimido, chega aqui na caldeira, recebe energia térmica para vaporizar esse líquido, então aqui vai sair no ponto 3 ou vapor saturado ou vapor superaquecido. Geralmente sai vapor superaquecido, principalmente quando a gente está trabalhando com caldeiras de grande porte, né? Caldeiras aquatubulares, por exemplo, mas poderia ter casos aí onde eu utilizo caldeira para geração de vapor saturado. Depende da situação que tu está trabalhando, depende da aplicação. E na turbina, geralmente eu tenho expansão, né, desse vapor a alta pressão e alta temperatura para uma pressão mais baixa, e aqui na saída da turbina, é comum a gente ter uma mistura com um título bem alto, ou seja, eu tenho uma mistura de vapor e líquido, mas a presença de líquido nessa mistura é bem pequena, tá? O ideal é a gente ter uma quantidade bem pequena de líquido aqui, porque se eu tiver líquido durante os processos de expansão aqui na turbina, eu posso ter uma degradação das partes da turbina, porque elas não foram projetadas para trabalhar com líquido, tá? Mas é comum ter uma pequena parcela lá nos últimos estágios de expansão. Tá? Então, se a gente for representar em um diagrama temperatura e entropia, o ciclo Rankine, basicamente a gente vai ter 4 processos. Tá? A gente vai ter 2 níveis de pressão, né? Um nível de pressão aqui depois da turbina e antes da bomba, que é um nível de baixa pressão. Então, ponto 4, ponto 1 aqui estaria uma pressão baixa. E eu tenho um nível de alta pressão,
que seria entre o ponto 2 e o ponto 3. As duas pressões aqui, P2 e P3, são elevadas e estão no mesmo valor, num caso ideal. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem? Se a gente considerasse aqui na saída do condensador o estado de líquido saturado, eu estou aqui no ponto 1, ó, líquido saturado, numa pressão baixa, ó, essa linha aqui de baixo seria uma pressão baixa, diagrama temperatura e entropia, eu vou ter inicialmente um processo de compressão na bomba. Idealmente, a gente considera os processos de compressão como processos isentrópicos. Então, o primeiro processo que eu teria aqui era um processo de compressão isentrópico na bomba, saindo do estado de líquido saturado para um estado de líquido comprimido. Depois, quando eu passo aqui pela caldeira, eu tenho o fornecimento de calor, tá, para esse líquido que está passando pela caldeira. E à medida que eu for fornecendo calor, um fornecimento de calor a pressão constante, tá, eu começo a ter inicialmente um aquecimento dessa água que está no estado líquido, até eu chegar na região de saturação. Depois eu tenho um processo de mudança de fase, do líquido para o vapor, e se eu continuar fornecendo calor, eu tenho a transformação lá do vapor saturado em vapor superaquecido. Chega aqui no ponto 3. Tá? Então, esse segundo processo aqui seria um processo de fornecimento de calor a pressão constante. Chega no ponto 3, eu vou ter uma expansão na turbina. A expansão, a gente considera ela idealmente isentrópica, tá? E durante o processo de expansão, processo isentrópico de expansão na turbina, eu tenho a geração de trabalho na turbina. Para fechar o ciclo, eu tenho que condensar esse vapor para chegar no estado lá na entrada da bomba, para fechar o ciclo Rankine. E daí, esse processo de rejeição de calor, de condensação, né, é um processo a pressão constante, eu estou rejeitando o calor, estou tirando o calor desse fluido para condensar a água até chegar lá no estado 1, que é o de líquido saturado. Esse processo aqui de condensação também, idealmente, é considerado um processo a pressão constante. Então, tem o processo de compressão isentrópico, fornecimento de calor a pressão constante, expansão isentrópica e rejeição de calor a pressão constante. Tá? E aqui eu tenho processo de mudança de fase, né? Vou ter momentos que eu vou estar trabalhando com líquido, vai ter momentos que eu vou estar trabalhando com vapor, vai ter momentos que eu vou estar aqui na região de mistura. Tá? Bom, se a gente for analisar qualquer um desses componentes que estão presentes num ciclo Rankine, nós podemos, para fazer uma análise de qualquer um desses componentes, a gente pode utilizar a primeira lei da termodinâmica, que nem a gente já utilizava lá em turbinas a gás. Se a gente quisesse analisar o processo de compressão, o processo de expansão na turbina, o processo de fornecimento de calor na câmara de combustão, a gente sempre utilizava a primeira lei da termodinâmica no sistema aberto. E nós vimos já lá em turbinas a gás que, basicamente, se a gente estiver trabalhando com escoamento em regime permanente, o calor ou o trabalho que eu vou ter aqui nos equipamentos, nos dispositivos, né, pode ser contabilizado simplesmente como uma variação da entalpia entre os pontos ali na entrada e na saída do componente. Então, por exemplo, se eu pego aqui a caldeira, né, eu posso relacionar essa quantidade de calor que está sendo fornecido na caldeira, o QH, né, a quantidade de calor que está sendo fornecido no meu sistema, como uma variação entre as entalpias. No caso da caldeira, eu estou fornecendo energia na caldeira, né, estou fornecendo energia para o fluido na caldeira. Então, no ponto 3, a entalpia do fluido no ponto 3 vai ter que ser maior do que no ponto 2. Então, essa quantidade de calor por unidade de massa que está sendo fornecida na caldeira, o QH, vai ser a entalpia 3 menos a entalpia 2. E isso eu posso fazer algo análogo para qualquer dispositivo. Na turbina, por exemplo, na turbina, a energia que eu estou saindo aqui da turbina é menor do que está entrando, né? Porque parte dessa energia está sendo utilizada para gerar o trabalho da turbina. Então, o trabalho da turbina eu poderia calcular como sendo a entalpia do ponto 3 menos a entalpia do ponto 4. E eu posso fazer isso para os outros componentes também. Então, aplicando a primeira lei em regime permanente, a gente chega nessas relações aqui. O trabalho da bomba, o QH, o trabalho da turbina e o QL, nada mais é do que uma análise de variação de entalpia
entre os pontos ali que antecedem e que sucedem o dispositivo. Tá? Bom, outra coisa que a gente pode utilizar aqui, uma simplificação que pode ser bem útil na nossa análise, que a gente já viu anteriormente lá na unidade de turbinas a gás, nós vimos anteriormente que o trabalho num sistema aberto, isso foi o tema da última aula, trabalho num sistema aberto a gente consegue calcular como integral de VDP, né? Se eu tiver um fluido, em algum desses processos aqui, o fluido incompressível, né, um fluido onde a massa específica, o volume específico não muda, esse volume específico sai para fora da integral e daí eu vou ficar com V integral de dP. Se eu aplico a integral, né, eu vou ficar com isso daqui, ó, volume específico vezes ΔP. No caso do ciclo Rankine, o dispositivo onde está entrando líquido e está saindo líquido, e o único dispositivo que isso acontece, tá, nesse ciclo, é a bomba, né? Na bomba entra líquido saturado e sai líquido comprimido, certo? Então, geralmente a gente considera líquidos como fluidos incompressíveis, né? Não tem uma variação significativa da massa específica com a pressão. Consequentemente, para esse processo específico da bomba, eu posso calcular o trabalho como sendo o volume específico. Eu peguei aqui o volume específico no ponto 1, que é geralmente o que a gente tem de informação, ou que a gente consegue pegar facilmente na tabela de propriedades, né? Fez a variação de pressão. E isso nada mais é do que a variação de entalpia, né? H2 menos H1. Tá? Então, essa simplificação aqui, ó, V ΔP, a gente só vai poder utilizar aqui na bomba, porque é só nesse dispositivo que eu vou ter lá o fluido incompressível, né? O fluido com massa específica constante. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Por mim, tudo tranquilo. Tranquilo? Então, para a gente aplicar isso, tá? Às vezes é mais interessante a gente já fazer um exercício para aplicar. Eu vou fazer com vocês esse problema 1, tá? O problema 2 é basicamente a mesma coisa que o problema 1, só que daí vocês vão utilizar aqueles conceitos de eficiência isentrópica, tá? Não vai ser um processo a entropia constante. Então, vai ter que utilizar os conceitos de eficiência isentrópica que a gente já viu anteriormente. Então, vou fazer aqui com vocês esse problema 1, até para vocês visualizarem aí como que a gente utiliza as tabelas de propriedades aí para fazer análise desse ciclo Rankine, tá? Então, nesse problema 1, deixa eu só copiar aqui o enunciado, e deixa eu abrir aqui o whiteboard, que eu tinha esquecido de abrir. Quando carrega aqui, eu vou copiar o enunciado. A gente vai fazer uma análise de um ciclo Rankine, um ciclo simples, tá? Que ele vai operar aí com água como fluido de trabalho, e eu tenho aqui as pressões do condensador e na caldeira, tá? Nesse caso aqui, ele está falando que o vapor deixa a caldeira com vapor saturado, e ele quer saber qual que é tanto o rendimento quanto o calor rejeitado pelo condensador. São essas informações aí que são pedidas no problema. Tá? Então, só deixa eu abrir aqui o whiteboard para a gente fazer o nosso cálculo. E nesse meio tempo, eu já vou pegar aqui e abrir também a tabela, se vocês quiserem pegar aí também, tá? Pegar a tabela de propriedades termodinâmicas da água, tá? Eu vou deixar essa tabela também aqui, ó. Eu vou deixar aqui na aula de hoje, essa tabela, só fechar ela para fazer o upload. Essa tabela eu vou deixar aqui também disponível para vocês no AVA, tá? Tabela de propriedades de água, tá? Que é o que a gente já utilizou em outras disciplinas também. Beleza? Eu acho que eu até já tinha disponibilizado para vocês. Ó, é a mesma tabela que eu já tinha disponibilizado para vocês lá na aula 1, tá? Mas eu já deixei ela novamente aqui
na aula de hoje. Então, deixa só abrir aqui o software, já abriu. Só abrir um novo quadro. Hoje é dia 26. 26/10/2020, disciplina de máquinas térmicas, tá? Que a gente está vendo a parte de ciclo Rankine, tá? Ciclo Rankine, que é o ciclo representativo de turbinas a vapor. Ciclo mais básico, né? Então, o problema que a gente vai fazer é esse probleminha aqui, ó. Tá? Bom, então, para esse problema, se a gente for representar aqui um diagrama, temperatura e entropia, né? Para o ciclo Rankine, eu vou até pegar uma figurinha aqui, ó, essa figura só para utilizar a mesma nomenclatura, vou deixar ela aqui no lado. Tá? E vamos representar aqui o ciclo Rankine. Então, eu vou colocar aqui no eixo Y a temperatura. Tá? E eu vou deixar aqui no eixo X a entropia. Que eu vou deixar a entropia. Então, vamos colocar aqui temperatura, entropia, vou colocar a curva de saturação e vou representar aqui, ó, os dois níveis de pressão, tá? Então, tem uma pressão baixa aqui, as linhas de pressão constante no diagrama temperatura e entropia ficam nesse formato, né? Que nem a gente já via lá em termodinâmica. E eu vou pegar um nível de pressão mais alto aqui. Esse aqui é um nível de pressão mais alto. Tá? Então, no caso aqui, ó, a gente tem dois níveis de pressão, 10 kPa. Então, esse daqui seria o valor de 10 kPa, pressão de 10 kPa, e esse outro seria de 2 MPa. Bom, ele diz, vamos começar aqui analisando pelo ponto 1, né? Ponto 1, eu tenho a saída do condensador. Idealmente, a gente considera o fluido que está saindo do condensador lá como líquido saturado, tá? Então, aqui está o ponto 1. Eu tenho um processo de compressão isentrópico na bomba, ponto 2. Tem um processo de fornecimento de calor lá na caldeira. E ele fala que o vapor está deixando a caldeira, nesse caso aqui, como vapor saturado. Então, meu ponto 3 aqui, nesse caso, ele vai estar aqui, ó. É o ponto 3. Não necessariamente precisaria estar no estado de vapor saturado, por isso poderia ser vapor superaquecido. Então, eu tenho um processo de expansão na turbina, ponto 4, e eu fecho o ciclo aqui no condensador. Tá? Então, sempre quando vocês representarem o diagrama, né, sempre coloquem o sentido do ciclo, né, é importante para identificar qual que é o sentido do ciclo. E agora a gente pode começar a fazer as nossas análises. Ele quer saber rendimento, ou seja, eficiência, e eu quero saber o calor rejeitado pelo condensador. Então, uma das coisas que a gente vai ter que calcular aqui, se a gente quiser calcular rendimento, por exemplo, eficiência, né? Eficiência de qualquer máquina térmica é o trabalho líquido sobre o QH. Ou seja, eu posso escrever isso daqui como sendo ou o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, né? Isso é o trabalho líquido sobre QH, ou QH menos QL sobre QH. E para eu achar trabalho de turbina, trabalho de bomba, QH, QL, eu vou precisar das entalpias desses pontos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular as entalpias em cada ponto.
Então, vou começar aí pelo ponto 1. No ponto 1, eu sei que a pressão é 10 kPa. Então, vou colocar aqui, ó. No ponto 1, a pressão 1 é 10 kPa. E eu estou no estado de líquido saturado. Então, o meu título aqui é 0. Tá? Então, com base nisso daqui, eu posso ir lá na tabela. Tá? Deixa eu abrir aqui a tabela. A gente vem aqui na tabela, vamos na pressão de 10 kPa, tabela de água saturada, né? Pressão de 10 kPa. Tá? E vamos pegar o valor aí das informações que são necessárias. Vou até pegar aqui a tabela. Pegar a entalpia que a gente precisa, vamos pegar volume específico também para calcular depois o trabalho da bomba. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela, na pressão de 10 kPa, a gente pega, título é 0, né? Então é líquido saturado. A gente pega o volume específico do líquido saturado, que é esse valor aqui, e pega, vamos pegar a entalpia também, do líquido saturado. Seria esse valor aqui. Então aqui a gente acha que volume específico é 0,001010 metros cúbicos por quilograma, e a entalpia é 191,81 kJ por quilograma. Achamos a informação do ponto 1. Beleza, vamos para o ponto 2. Primeira coisa, entre o ponto 1 e o ponto 2 eu tenho a bomba. O fluido que está entrando no ponto 1 é líquido. O que está saindo no ponto 2 é líquido comprimido. Então, aqui eu vou ter um processo aí incompressível, né? Consequentemente, a gente já viu, né, que esse trabalho dessa bomba, eu poderia calcular como sendo, que isso daqui vai ser a entalpia 2 menos a entalpia 1, né? Eu posso calcular como sendo volume específico, pressão 2 menos pressão 1. E as pressões do ponto 2 e do ponto 1 nós sabemos, né? É a pressão alta e a pressão baixa. Volume específico eu tenho do ponto 1. Então, vamos utilizar essa informação que eu tenho aqui do ponto 1. Então, com isso daqui, a gente vai achar que o trabalho da bomba vai ser o volume específico, que a gente acabou de pegar, 0,001010. 0,001010 é o volume específico, vezes a pressão. Qual que é a pressão que eu tenho lá na saída da bomba? 2 megapascal. Tá? Então, vai ser 2 vezes 10 na 6, né? Se eu quiser um valor aqui em kJ por quilograma, eu posso colocar 10 na 3. Eu vou colocar 10 na 6 só para não confundir, tá? 2 vezes 10 na 6 vai dar em joule por quilograma. E a pressão 1 era 10 kPa. É 10 vezes 10 na 3. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai achar um valor de 2009,9 joule por quilograma. Já que as entalpias a gente sempre está pegando em kJ por quilograma, eu vou converter isso daqui para kJ por quilograma, dá 2,0099 kJ por quilograma. Tá? 2,01, né? Vai dar basicamente. Beleza? E o trabalho da bomba, se a gente olhar aqui, né? É H2 menos H1. Então, H2 eu posso escrever como sendo o trabalho da bomba menos H1. O trabalho da bomba é esse 2,0099. Menos não, né? Mais, né? Isso daqui vai ficar mais, né? Mais H1. Vou passar o H1 para cá. E mais a entalpia 1, que a gente já achou, era 191,81. 191,81. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, isso daqui dá 2,001, né, praticamente, 2,01, então dá 193,82. 193,82 kJ por quilograma. Essa daqui é a entalpia do ponto 2. Beleza. Falta achar a entalpia do ponto 3 e do ponto 4. Bom, no ponto 3...
ponto 3. No ponto 3 eu sei a pressão, né? Se a gente olhar aqui o diagrama, a pressão é 2 megapascal, então a gente sabe a pressão. E eu sei que eu estou no estado de vapor saturado. Então, se eu sei que eu estou no estado de vapor saturado, o título é 1, né? Então, eu sei a pressão, que é 2 megapascal, e eu sei que o título desse ponto 3 aqui é 1. Então, vamos lá na tabela de água saturada, vamos procurar aqui a pressão de 2.000 kilopascal, né? Que é 2 megapascal. Então, se a gente pegar aqui, ó, água saturada, pressão de 2.000 kilopascal. Vamos copiar isso daqui. Copiar aqui até o final. Trazer para cá. Tá? Pressão de 2.000 kilopascal. Vamos pegar o quê? Vamos pegar a informação de entalpia, né? Entalpia do vapor saturado. Tá? Seria esse valor. Então, já vamos colocar aqui, ó. Entalpia do ponto 3 é 2.799, né? 2.799,51 kJ por quilograma. E vamos ver se a gente não acha alguma informação que nos auxilie depois a achar o estado do ponto 4, né? Bom, essa simplificação aqui, ó, trabalha igual V delta P, aqui a gente não vai conseguir utilizar. Porque aqui eu estou trabalhando com vapor, né? Então eu não posso falar que o fluido é incompressível. Não dá para dizer que o volume específico vai ficar constante. Então essa simplificação não dá para utilizar aqui na turbina, só dá para utilizar na bomba. O que a gente sabe aqui, ó, entre o ponto 3 e o ponto 4, pelo gráfico, né, é que é um processo a entropia constante. A entropia vai ser constante. Então, se eu souber a entropia do ponto 3, eu sei necessariamente a entropia do ponto 4. E é essa informação que a gente vai utilizar depois para achar a entalpia do ponto 4, né? Porque eu sempre preciso ter duas propriedades para definir o estado, né? Então, eu vou ter lá entropia e pressão. Então, vamos pegar aqui a entropia do ponto 3. É a entropia do vapor saturado. Então, lá na pressão de 2.000 kilopascal, vou aqui na entropia. Eu peguei entalpia antes, agora vou em entropia do vapor saturado. Dá esse valor aqui de 6,3408. Então, vamos vir aqui. Entropia do ponto 3 é 6,3408 kJ por quilograma Kelvin. Essa é a entropia do ponto 3. Beleza, agora para a gente fechar, vamos fazer uma divisão aqui. Para a gente fechar, a gente vai fazer a análise do ponto 4. Se tiverem dúvidas, pessoal, fiquem à vontade, tá? Podem me interromper em qualquer momento para tirar dúvidas. No ponto 4, nós sabemos a pressão. Pressão do ponto 4 é 10 kPa. E agora a gente acabou de verificar o título. O título não, a entropia, né? A entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3, que nós vimos aqui um valor de 6,3408. Olhando o gráfico, né? Entropia é a mesma, um processo de expansão isentrópico, né? Então aqui é 6,3408 kJ por quilograma Kelvin. Essa é a entropia do ponto 4. Beleza? Bom, olhando o gráfico aqui, a gente já tem uma ideia que vai ser, vou estar no estado de mistura, né? Parece que eu vou estar no estado de mistura aqui pelo diagrama. Mas vamos confirmar isso.
Vamos pegar aqui na pressão de 10 kPa, vou pegar a tabela de água saturada em 10 kPa. Então, vamos vir aqui, tabela de água saturada em 10 kPa. Vamos copiar ela aqui. Dez kPa. Vou jogar ela para cá. Então, pressão de 10 kPa. É esse o valor aqui, ó, 10 kPa. Observem que a entropia do líquido saturado é 0,64 e a entropia do vapor saturado é 8,15 para essa pressão de 10 kPa. A entropia que eu tenho, vocês concordam que está entre esses dois valores aqui, ó. A entropia que eu tenho é 6,34, que está entre 0,64 e 8,15. Então, isso daqui é uma confirmação que eu vou estar lá no estado de mistura. Tá? Vou ter aí uma parte de líquido e uma parte de vapor. Para a gente definir esse estado de mistura, a propriedade que a gente vai ter que calcular aqui é o título, né? Então, numa mistura, tem que utilizar as equações aí para calcular o título. E como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que na região de mistura, né, a entropia de um ponto é a entropia do líquido saturado mais o título. Então, a entropia do ponto 4, né, é a entropia do líquido saturado mais o título vezes a entropia do vapor saturado menos o do líquido saturado. Lembrando que isso daqui, né, esse SV menos SL é o SLV, que é o que aparece aqui, ó, SLV. Esse SLV nada mais é do que a entropia do vapor saturado menos a entropia do líquido saturado, né? Essa diferença que ele já mostra nessa coluna intermediária. Então, se a gente quer saber o título aqui, né? Título do ponto 4, isolando, vai ficar S4 menos SL sobre esse SLV, sobre o SLV. E daí, substituindo os valores, o S4 é 6,3408, 6,3408, menos a entropia do líquido saturado, que é 0,6492, dividido pela diferença entre a entropia do vapor saturado e do líquido saturado, que é o SLV, que no caso é 7,5010, né? Esse valor aqui. Então, se nós fizermos esse cálculo aí, a gente vai achar um valor de título de 0,7588. Esse é o título do ponto 4, tá? Dessa mistura. Bom, sabendo esse título, a gente vai conseguir achar a entalpia desse ponto 4. Então, a entalpia do ponto 4 é a entalpia do líquido saturado mais o título, entalpia do vapor saturado menos o do líquido saturado. Então, a entalpia do líquido saturado, vamos vir aqui, ó. Agora a gente está fazendo uma análise da entalpia. Entalpia do líquido saturado, 191,81. Vamos vir aqui, ó. 191,81. Mais título. O título a gente acabou de calcular é 0,7588. E o HV menos HL nada mais é do que, isso aqui também é o HLV, né? Se vocês olharem aqui, ó, HLV seria esse valor aqui, ó. 2.392,82. Então, é 2.392,82. Então, a entalpia desse ponto 4, se nós calcularmos,
vocês vão achar um valor aqui, ó, de 2007,48 kJ por quilograma. Essa é a entalpia do ponto 4. E agora a gente tem as entalpias dos 4 pontos, tá? Do ponto 1 até o ponto 4. Tá? São as informações que estão apresentadas aqui, ó. Entalpia do ponto 1, entalpia do ponto 2, entalpia do ponto 3, e aqui, por fim, a entalpia do ponto 4. Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, uma das perguntas que ele faz, né? Se a gente quiser calcular eficiência, uma das formas de calcular é assim, né? QH menos QL sobre QH. Que nem a gente já tinha discutido aqui no começo do exercício. QH menos QL sobre QH. Então, eu preciso calcular o QH e o QL. O que é o QH? QH é o calor que está sendo fornecido aqui nesse processo de vaporização da água, né? É o calor que está vindo lá da caldeira. Então, o QH seria essa quantidade de calor que está vindo aqui, ó. QH. Que nada mais é do que a entalpia do ponto 3 menos a entalpia do ponto 2, ó. É o que acontece aqui na caldeira, né? Aqui eu tenho calor sendo fornecido. Então, é entre 3 e 2. Então, o QH vai ser H3 menos H2. A entalpia do ponto 3 era 2.799,51. 2.799,51. E a entalpia do ponto 2 é 193,82. Menos 193,82. Consequentemente, o QH, se nós fizermos o cálculo aí, a gente vai achar um valor de 2.605,69 kJ por quilograma. Esse é o QH. Vamos fazer o cálculo do QL. Daí, com esses dois, a gente consegue calcular a eficiência. O QL é o calor que está sendo rejeitado aqui no condensador. Então, seria esse calor aqui, ó. Está saindo aqui do condensador, ó, entre os pontos 4 e 1. Esse é o QL. Então, a entalpia maior aqui vai ser do ponto 4, né? Porque parte dessa energia está sendo rejeitada ali no condensador. Então, vai ser H4 menos H1. Então, se a gente calcular aqui, QL é H4 menos H1. Entalpia do ponto 4. Entalpia do ponto 4. Nós calculamos aqui 2007,48. 2007,48. E a entalpia do ponto 1, que a gente pegou lá direto na tabela, né, a primeira coisa que a gente fez, era 191,81 kJ por quilograma. 191,81 kJ por quilograma. Então, esse QL, calculando ele, a gente vai achar um valor de 1.815,67 kJ por quilograma. Tá? Agora a gente pode vir aqui e calcular a eficiência. Então, é QH menos QL sobre QH. QH é 2.605,69. 2.605,69. Menos o QL, que é 1.815,67, dividido pelo QH, que é 2.605,69. Então, se a gente fizer esse cálculo aí, só pegar aqui a calculadora.
2.605,69 menos 1.815,67 dividido por 2.605,69. A gente tem um valor aí de eficiência de 0,303, ou seja, eficiência é 30,3%. Tá? O rendimento, a eficiência, era uma das coisas que ele pedia, né? Determine o rendimento. E ele quer também saber o calor rejeitado pelo condensador. Bom, isso a gente já calculou, né? Calor rejeitado pelo condensador é o QL, né? Então, as respostas seriam isso daqui, ó. O QL, calor rejeitado pelo condensador, e o rendimento, a eficiência, que é 30,3%. Beleza, pessoal? Então, a grande diferença que a gente tem aqui é que o fluido de trabalho é diferente. Então, agora a gente não vai utilizar mais aquelas relações para gases ideais, né? Agora a gente vai ter que utilizar as informações com as tabelas de propriedades termodinâmicas para obter aí valores de entalpia, entropia, volume específico que for necessário para fazer os cálculos. Beleza? Dúvidas aqui nessa questão, pessoal? Tranquilo? Por mim, tá tranquilo. Beleza. Então, dando continuidade aqui, ó. Esse problema 2 eu vou deixar para vocês resolverem, tá? É basicamente refazer o problema 1, só que utilizem os conceitos de eficiência isentrópica da turbina e da bomba aqui, tá? Então, vocês não vão ter mais um processo isentrópico, vocês vão ter uma eficiência isentrópica para considerar, né? E daí vocês vão ter novos valores da entalpia do ponto 2 e do ponto 4, ou seja, na saída da bomba e na saída da turbina. Então é só refazer para calcular a nova entalpia 2 e a nova entalpia 4, e daí com essas informações vocês vão conseguir calcular qual que é o rendimento e qual que é o calor rejeitado pelo condensador. Tá? Um outro ponto que eu quero comentar aqui com vocês, esse daqui é a última parte, tá? A última parte que eu vou cobrar na nossa avaliação, tá? Que é na próxima aula, métodos que a gente pode utilizar, tá? Ainda com o ciclo Rankine, tá? O ciclo Rankine padrão aí, são métodos que a gente pode utilizar para tentar aumentar a eficiência do ciclo Rankine, tá? Então, de forma geral, a gente poderia até tentar fazer uma analogia com o ciclo de Carnot, tá? Não tem nada a ver com o ciclo de Carnot, o ciclo Rankine, mas só para fazer uma analogia, num ciclo de uma máquina térmica, geralmente a gente consegue aumentar a eficiência se a gente aumenta a temperatura média do processo de fornecimento de calor. Então, nesse processo aqui, ó, de fornecimento de calor, quanto mais quente tiver o fluido aqui, maior geralmente é a eficiência, tá? Ou diminuir bastante a temperatura média do processo de rejeição de calor, tá? Então, são as duas formas aí que a gente pode utilizar para tentar aumentar eficiência. Ou aumentar essa temperatura média do processo de fornecimento de calor, tá? Eu aumento a qualidade do fluido, ou seja, aquela capacidade de transformar em calor em trabalho, ou eu diminuo a temperatura no processo de rejeição de calor, tá? São as duas formas aí principais que a gente pode utilizar sem ter que ter novos dispositivos ali, tá, no sistema, para tentar aumentar a eficiência do ciclo Rankine. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 3 formas de a gente conseguir ou fazer isso, aumentar a temperatura média, tá, no processo de fornecimento de calor, ou fazer esse segundo ponto, que é diminuir a temperatura média do processo de rejeição de calor.
Só que quando a gente faz isso, vai ter algumas consequências. Algumas são benéficas, outras não. Então a gente tem que tomar cuidado quando for fazer essas propostas, tá? Então, a primeira coisa que a gente poderia pensar em fazer para tentar aumentar a eficiência térmica de um ciclo Rankine é tentar diminuir a pressão lá no condensador. O que acontece, né? Se a gente conseguir diminuir essa pressão aqui no condensador, estou trabalhando com pressões menores, essa linha vai estar mais para baixo, né? Eu vou estar com uma pressão menor, e, consequentemente, a temperatura de mudança de fase vai ser menor também. Ou seja, a temperatura média de rejeição de calor vai ser menor. Então, isso vai tender a aumentar a eficiência do meu ciclo. Mas eu tenho algumas consequências, que é o que eu vou comentar aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui a gente está comentando sobre maneiras de aumentar a eficiência do ciclo Rankine, né? A primeira que a gente vai ver é mudando ali, diminuindo a pressão no condensador. Vamos colocar aqui, ó. Essa é a primeira. Qual que é a consequência quando a gente diminui a pressão no condensador? Eu vou estar diretamente diminuindo a temperatura, né, nesse processo de rejeição de calor. E se a gente observar isso num gráfico, a gente vai ter alguma coisa assim, ó. Então, imagina aqui, ó. Meu ciclo original era esse ciclo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Daí agora, em vez de eu expandir aqui na turbina até essa pressão aqui, eu venho e expando até uma pressão mais baixa, que é essa pressão aqui do ponto 4 linha. Estou com uma pressão bem mais baixa aqui, né? Consequentemente, eu estou com uma temperatura menor. Qual que é a consequência disso? Bom, primeira consequência é que se vocês olharem aqui, ó, comparar o ponto 4 e o ponto 4 linha, o ponto 4 linha, ele tem um título menor, tá? Eu tenho mais líquido no ponto 4 linha do que no ponto 4. O ponto 4 aqui praticamente é só vapor, né? O meu título é bem alto. A quantidade de líquido que eu tenho nessa mistura aqui é muito pequena. Agora, quando eu venho para cá, eu já estou aumentando de forma considerável aqui a quantidade de líquido ou de umidade nos estágios finais da turbina. Tá? E qual que é a consequência de eu ter mais líquido ali nos estágios finais da turbina? Tá? É que isso pode ter algumas consequências graves para os materiais que compõem as pás da turbina. Eu posso começar a ter algumas erosões nessas pás, tá? Devido a essa presença desse líquido. Então, a principal consequência negativa, quando eu tenho a redução da pressão, é o aumento da umidade ali nos estágios finais da turbina, que pode ser bem prejudiciais na questão dos materiais das pás da turbina. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que esse nível aqui, ó, o quanto que a gente vai conseguir diminuir essa pressão, vai depender muito da temperatura de saturação dessa pressão aqui. Porque o que acontece? Cada vez que a gente diminui mais a pressão, a temperatura de mudança de fase fica cada vez menor. E isso, por um lado, é uma vantagem, né? Só que quanto menor for essa temperatura aqui, ó, deixa eu colocar o desenho aqui, ó. Quanto menor essa temperatura, é a temperatura do fluido lá no condensador. Eu tenho que pegar essa energia térmica aqui no condensador e rejeitar para um ambiente externo. Se eu diminuir muito a temperatura do fluido que está aqui no condensador, o ΔT entre o ambiente interno do condensador e o externo vai ficando cada vez menor. Se eu tenho um ΔT menor, o meu QL aqui fica prejudicado, né? Daí eu teria que ter, por exemplo, um condensador com uma área de troca de calor muito maior.
tá? Então, isso tem uma limitação. Não posso diminuir tanto aqui a temperatura que eu não consiga rejeitar calor com o ambiente externo. Tá? Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Eu nunca vou poder diminuir essa pressão aqui de modo que a temperatura de saturação que eu vou ter aqui fique, por exemplo, menor do que a temperatura desse meu sumidouro, desse meu reservatório que vai absorver calor. Eu sempre vou ter que ter uma temperatura aqui desse ambiente que vai absorver calor. A temperatura aqui vai ter que ser menor do que a temperatura da água, desse fluido aqui, né, que está dentro do condensador. Então, tem que tomar cuidado para não diminuir tanto a pressão que prejudique esse processo de transferência de calor. E outra coisa também que a gente tem que considerar, que daí não é tão preocupante, tá? Mas se eu tiver uma pressão aqui muito baixa, por exemplo, uma pressão menor do que a pressão atmosférica, tá? Se eu tiver qualquer micro vazamento aqui no condensador, claro que a gente tem que evitar que isso aconteça, mas se tiver qualquer micro vazamento aqui no condensador, eu vou ter infiltração de ar aqui no condensador, né? E daí isso também pode ser algum problema ali no meu sistema. Vou começar a ter ar aqui circulando dentro do meu sistema. Mas os dois pontos principais aqui seriam a questão de erosão das pás, porque eu vou ter uma quantidade de umidade elevada, né? Uma quantidade de líquido elevada nos estágios finais da turbina, e a questão de eu não consigo diminuir tanto a pressão aqui, de modo que eu vou prejudicar muito o processo de transferência de calor para o sumidor aqui. Tá? Então, eu aumento a eficiência se eu fizer isso, mas eu tenho limites, né? Até qual pressão e, consequentemente, temperatura eu posso trabalhar aqui com essa redução de pressão. Então, esses pontos eu deixei aqui, tá? Eu vou até colocar aqui no lado. Então, eu aumento a quantidade de umidade na turbina. Se a pressão fica menor do que a atmosférica, eu posso ter a possibilidade de filtração de ar. E eu não posso diminuir a pressão de modo que a temperatura de saturação, né, fique menor do que a temperatura do sumidouro, né? Menor do que a temperatura desse ambiente, que muitas vezes é uma outra linha de água, tá? Geralmente a gente utiliza, que vai pegar essa energia térmica do condensador e vai absorver ela e vai jogar lá para um lago, ou mais comumente para uma torre de resfriamento, por exemplo. Tá? Então, esse é um dos modos de aumentar a eficiência, reduzir pressão no condensador para diminuir a temperatura média do processo de rejeição de calor. Um outro modo que a gente pode utilizar é superaquecer o vapor. Ou seja, em vez de eu trabalhar aqui com vapor superaquecido até uma determinada temperatura, eu tento aumentar mais ainda a temperatura desse vapor superaquecido. Quando eu faço isso, a temperatura média do processo de fornecimento de calor está aumentando, né? Porque eu estou trabalhando aqui com uma temperatura mais elevada. Tá? Só que isso tem consequências também. Algumas positivas, algumas negativas. Tá? Então, vamos ver aqui o segundo caso, que é o caso de superaquecimento. Superaquecer o vapor a temperaturas mais altas, tá? Aqui tem um gráfico também, temperatura e entropia, que a gente compara as duas situações. Então, tem uma situação aqui padrão, que é representada por esse ciclo aqui, 1, 2, 3, 4, tá? E daí eu vou ter um processo aqui de fornecimento de calor, tá? Um processo de superaquecimento do vapor. Tá? Então, aqui, ó, do ponto 3 até o ponto 3', observe que eu tenho um aumento da temperatura média do processo de fornecimento de calor, né?
uma temperatura, um aumento dessa temperatura média, né, devido ao superaquecimento. E se a gente for observar a expansão, isso daqui até contribui para aquela questão lá da umidade, né? No ponto 4 linha, eu tenho uma quantidade de líquido nos estágios finais da turbina menor do que no ponto 4, né? Aqui o meu título é maior do que no ponto 4 linha do que no ponto 4, ou seja, eu tenho mais vapor e menos líquido nesse ponto 4 linha quando comparado com o ponto 4. Então, por esse lado, o superaquecimento de vapor, ele auxilia, tá? Ele vai ajudar. Só que eu tenho uma temperatura limite, né? Para esse superaquecimento, que basicamente é a temperatura que as pás da minha turbina vão suportar. Então, por questões metalúrgicas, tá? Eu tenho um limitante ali de qual que é a temperatura máxima que eu consigo atingir nas pás da turbina. Isso até é um dos pontos de pesquisa, um dos principais pontos de pesquisa na análise de novas turbinas, tá, a vapor, é tentar produzir, elaborar materiais que resistam a temperaturas mais elevadas. Porque se eu conseguir ter materiais que resistam a temperaturas mais elevadas, eu consigo jogar esse ponto ainda mais para cima e, consequentemente, aumenta a eficiência do meu sistema, tá? Mas por questões metalúrgicas, aí eu vou ter um valor máximo de temperatura que eu posso atingir, tá? Então, são os dois pontos principais aí, quando eu tenho essa situação aí de superaquecimento em temperaturas mais altas, tá? Que é o que eu deixo aqui. Beleza? O outro ponto que eu posso, ou a outra forma que eu posso utilizar para tentar aumentar a eficiência é o mudando a pressão na caldeira. Então vamos ver aqui, ó, qual que é a consequência de aumentar a pressão na caldeira. Então aqui está também um diagrama temperatura, entropia. Beleza? Tá o meu diagrama aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. E daí eu vou pegar e vou aumentar a pressão. Qual que é a ideia de aumento da pressão? É também aumentar a temperatura média do processo de fornecimento de calor, tá? Só que aqui tem um detalhe, ó. Quando eu aumento essa pressão, por questões metalúrgicas, né, geralmente eu tenho uma temperatura máxima aqui que eu vou poder ter lá na saída da caldeira, né, que vai entrar na turbina. Então, se a gente limitar essa temperatura máxima, se eu pego pressões mais elevadas aqui, ó, observem que quando eu for expandir, eu vou ter uma quantidade de líquido nos estágios finais da turbina maior do que eu teria originalmente. Então, eu posso tentar aumentar a pressão para aumentar a eficiência, tá? Só que a consequência disso é que eu vou ter um aumento de líquido nos estágios finais da expansão lá na turbina. E daí eu posso ter todo o problema lá de erosão das pás. Tá? Então aqui o grande problema de aumento da pressão, apesar de eu ter um aumento de eficiência, é o aumento da umidade lá nos estágios finais da turbina. Tá? Então são aí os 4 modos principais que eu poderia tentar trabalhar para aumentar a eficiência de um ciclo Rankine. Ou reduzir pressão no condensador, ou superaquecer o vapor a temperaturas mais altas,
ou aumentar a pressão na caldeira. Então, por isso que quando a gente vai analisar caldeiras, né, eu estou trabalhando com pressões elevadas, né, isso contribui muito para o processo da eficiência do meu sistema, e eu estou trabalhando também com temperaturas elevadas, né. A pressão no condensador eu tenho limitantes, né, tenho muito limite da temperatura aqui que eu vou ter no interior do condensador para conseguir rejeitar o calor ali para o fluido externo. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês, tá? Que é esse exercício 3, onde vocês vão fazer um cálculo bem similar ao que a gente já fez, acabou de fazer agora na aula, tá? Para fazer o cálculo da eficiência térmica da usina. E daí, depois vocês vão refazer o cálculo mudando alguns dados. Por exemplo, nesse caso aqui eu tinha uma pressão de 3 megapascal na entrada da turbina e uma temperatura de 350 graus Celsius. Daí vocês vão refazer a questão mudando a temperatura. Em vez de ser 350 graus Celsius, vai ser 600 graus Celsius. Para vocês verem o quanto que vai aumentar a eficiência. E na letra C, vocês vão aumentar, em vez de trabalhar com 3 megapascal, vão aumentar para 15 megapascal. Tá? E daí ver qual é o efeito do aumento da pressão na caldeira para o aumento da eficiência. Então, eu vou deixar esse probleminha aqui para vocês resolverem, tá? Vocês podem pegar como base o exercício que a gente acabou de fazer no começo da aula de hoje, tá? Só para vocês visualizarem o aumento da eficiência quando eu aumento o superaquecimento do vapor e aumento a pressão da caldeira, tá? Então, esse exercício eu deixo para vocês resolverem, tá?